Olá! Esse aqui é um papo sobre os eventos que a gente vai realizar em parceria com o Museu do Amanhã, chamado Leitura Expandida. Como são vários dias, a gente está chamando também de Leituras Expandidas. E é uma parceria mesmo. Há um tempo, assim, a gente conversando, não é, com a equipe do Museu do Amanhã, eles falam, pô, a gente queria tanto fazer alguma coisa com a Bombom Editora, trazer mais a literatura para dentro do museu também. E, nossa, eu fiquei super feliz, né? Vamos fazer. E o que vai ser? Vou fazer um clube de leitura, o que vai ser? Até que a gente chegou nesse modelo. Eles propuseram, a gente levou um tempo pensando, mas eles propuseram fazer, Bel, o que você acha de um evento chamado Leitura Expandida? A gente traz os autores e a proposta é que as pessoas leiam os livros, né, desses autores e venham ao encontro deles. Por isso que é uma leitura expandida. Por exemplo, a partir do livro da Coral Michelin, você lê e, poxa, mas eu queria trocar uma ideia com a autora. Então, essa é a oportunidade. E é importante dizer que esse evento, Leitura Expandida, está dentro de um grande movimento que o Museu do Amanhã está fazendo, que chama Esquenta Cop. Tudo bem que a gente não está querendo que esquente muito o clima, vamos dizer assim, mas a COP a gente quer que esteja quente, sim. Então, dentro do Esquenta Cop, vários setores do Museu do Amanhã, acho que todos, estão se promovendo eventos, exposições, debates sobre para trazer conteúdo, né? Para nutrir as pessoas que estarão na COP 30, que acontece em Belém em novembro. E então também encaixou direitinho, porque os livros da Bomboal falam da grande transição global que a gente está vivendo. Então, junto com a equipe do Museu do Amanhã, a gente fez uma curadoria de alguns títulos. E uma coisa que eu prometi nos stories que eu fiz, que é o seguinte, eu vou aqui falar um pouquinho, então, do Leitura Expandida, como é que vai acontecer, quem são os convidados e as convidadas. E, ao final, eu vou fazer o sorteio de 2 exemplares da Coral, do livro da Coral, que chama Design Ecossistêmico. E por que eu vou fazer desse livro? Porque esse é o primeiro livro que vai estar lá em destaque na primeira sexta-feira, que é já agora, dia 3 de outubro. Então, a Coral vem de São Paulo exclusivamente para esse evento. E no final, então, a gente vai sortear 2 exemplares para quem faz parte do Clube Mentes Expandidas. Esse clube é um grupo no WhatsApp. Quem quiser fazer parte, tá? Tem um link na bio, é só entrar lá. É gratuito também. Aliás, o evento no Museu do Amanhã é totalmente gratuito também. E a gente criou esse grupo no WhatsApp justamente para a gente fazer um esquenta do esquenta. Para quem vai ao evento, começar a se reunir pelo grupo do WhatsApp para trocar ideias, para fazer perguntas, para tirar dúvidas. E aí a gente vai sortear para quem está lá no clube, tá bom? Trazendo aqui um pouquinho então do evento, antes de eu falar dos livros e dos autores e das autoras, eu queria falar um pouquinho da dinâmica, de como vai ser, como serão esses encontros lá. Primeiro, o local onde serão esses encontros é numa grande arena que está lá no Museu do Amanhã, sendo utilizada por vários eventos. Essa arena fica logo na entrada do Museu do Amanhã. O pessoal do museu até fala assim, bem embaixo do globo. Quem conhece o Museu do Amanhã sabe que quando você chega no Museu do Amanhã tem um globo, uma grande terra. E essa arena exatamente está logo na entrada do Museu do Amanhã. Então tem uma grande arena, está muito bonita, uma espécie de uma arquibancada. E a gente vai estar lá, então, com os nossos convidados, os nossos autores e autoras. Mas a dinâmica que a gente propôs para o pessoal do museu, eles adoraram, é fazer uma dinâmica de aquário. E como que é essa dinâmica? Ao invés de ser um evento num formato que geralmente é mais tradicional, que o autor vai, fala do livro, aí tem um convidado que troca ideia com ele, e aí, sei lá, o pessoal que está assistindo pode fazer pergunta no microfone, mandar por escrito. A dinâmica do aquário é bem diferente. Então, a gente vai ter
a autora lá, vamos começar com a coral, né? A gente vai ter a coral Michelin e a gente vai ter mais 3 cadeiras. Uma delas eu vou ocupar, que eu vou estar facilitando então esse aquário. E a gente vai ter então mais 2 cadeiras, de maneira que sempre vai ter uma vazia. Então, quem quiser falar com a coral, senta numa cadeira e começa a conversar com a coral. E comigo, vou estar ali junto. E é isso, né? Poxa, eu queria te perguntar o que você acha disso. E a coral também vai fazer provocações para a pessoa. É realmente conversar. E quando alguém sentir que quer entrar na roda, senta na cadeira vazia. E a pessoa que estava conversando já saca que está na hora de levantar para essa outra pessoa conversar também. E com isso vai tendo um rodízio de pessoas conversando, trocando ideia e participando desse encontro. E, gente, a gente vai ter gente muito bacana. Eu vou apresentar os livros e os autores, assim, rapidamente, depois eu quero falar de cada um deles. Então, o primeiro é da Coral Michelin, Design Ecossistêmico, dia 3 de outubro. Dia 10 de outubro, a gente vai ter o Júlio Delor, autor do Sedução Algorítmica. E, gente, deixa eu te falar um negócio. Não, eu vou passar rápido, depois eu falo. No dia 17 de outubro, nós teremos 2 autores. O Walter Stibock, com a Arte de Guardar o Sol, e o Fábio Scarano, queridíssimo. Lançamento desse livro lá, Diálogos Regenerativos para Futuros Sustentáveis. Fábio é curador do Museu da Manhã e um belo padrinho para que esses eventos estejam acontecendo lá. Ele não fala não, mas eu sei que sim. E o último encontro vai ser com a May East. Poxa, a May, referência mundial em ativismo, em luta pela sustentabilidade, em liderança feminina. Então, isso vai ser no dia 24 de outubro. Lembrando que é sempre às 16 horas, tá? O evento é das 16 às 18. Algumas pessoas falam, poxa, 16 eu tô no trabalho. Pois é, mas a gente não tinha... Assim, a gente também tinha que atender o museu. No museu fecha às 18. Então, agora a gente pensou, poxa, uma sexta-feira, de repente o pessoal consegue sair um pouquinho mais cedo, na sexta-feira consegue se organizar. Bom, vamos lá falar dos livros. Vou pegar esses 2 aqui. Quero destacar o seguinte, tanto o Design Ecossistêmico quanto Sedução Algorítmica foram indicados, foram semifinalistas do Prêmio Jabuti Acadêmico deste ano. Gente, só aí já ganha um destaque. Sendo que o Sedução Algorítmica ficou como finalista, ficou entre os 5 melhores livros na categoria que ele foi selecionado, que foi de ilustração. Olha que incrível essa capa. O conteúdo do livro, inclusive é um livro que tem contos, tem histórias para ajudar a nossa mente, né, a já expandir um pouquinho para entender o conteúdo que o Júlio traz. Então o conteúdo é do Júlio Delor. E as ilustrações são da Lívia de Castro. E o livro tem algumas ilustrações. Ó. Agora, muito curioso, pelo menos eu acho, né? São ilustrações bem provocativas. Quem nunca, gente? Quem nunca foi passar cachorrinho com celular? E olha essa aqui, deixa eu ver se é essa. Não, a mais provocativa, o Júlio falou, não, Bel, não põe no começo não. Eu falei, tá bom. Agora, olha que curioso, o Prêmio Jabuti Acadêmico dando destaque, relevância, vendo relevância com relação à ilustração num livro sobre a questão da sedução algorítmica. Então, é um prêmio acadêmico validando a arte, sendo importante para a divulgação acadêmica. É muito bacana. Só que é o seguinte, esse livro aqui acabou de ser também semifinalista do Prêmio Jabuti. Hoje existem 2 Jabuti, tem o Jabuti Acadêmico e o Jabuti. O Jabuti classificou esse livro como semifinalista na categoria Bem-Estar e Saúde, por conta do conteúdo, e capa. Olha que incrível essa capa, da Lívia de Castro. Muito legal, né?
Então, premiadíssimo. E olha só, gente, prefácio do Eugênio Butti. Não sei, quem não conhece, quiser pesquisar, vale a pena. E o pós-fácio do Christian Dunker, que é um cara mais conhecido, né? Um psicanalista bastante presente nas redes sociais, né? Então, é um livro muito, muito, muito importante, na minha opinião, e muito instigante, porque não é um algorões, né? Não é um livro técnico, é um livro para realmente para a gente entender como que as coisas acontecem por trás de tantos algoritmos que envolvem a gente no nosso cotidiano, mostrando o quanto somos seduzidos até sem perceber. Só que, inclusive, os livros da Bombal fazem isso, né? Mas e aí? É só aceitar? O que eu faço a partir desse conhecimento? Que escolha diferente eu posso fazer? Então, Sedução Algoritmo vai trazer essa reflexão. E um dos pontos que a gente quer conversar com o Júlio, então, no dia 10, é sobre a desinformação climática. Desinformação climática, que está muito por aí, né? Inclusive, o pessoal negacionista se vale muito disso para divulgar as ideias que eles acreditam. E o quanto o algoritmo também ajuda nisso. Então, o Júlio vai ajudar a gente a refletir sobre essa questão. Vou voltar um pouquinho aqui no livro da Coral Michelin. Queria destacar o seguinte: Design Ecossistêmico, ele vai... o subtítulo é Um Caminho Ecodecolonial para a Regeneração. É um livro que fala sobre as culturas regenerativas, sobre a regeneração como escolha das ações que a gente faz. E é o seguinte, vocês lembram desse livro aqui? Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Wall. É um clássico aqui da Bombal, continua vendendo, as pessoas continuam interessadas. Eu digo continuam porque é um livro de 2016, se eu não me engano. A primeira edição dele, 2016, aqui no Brasil a gente lançou em 2020, logo no início, não, 2019, logo no início de 2019. Foi incrível a campanha de financiamento desse livro. A Coral utiliza o Daniel como base para a tese dela, né? Esse livro é resultado do doutorado da Coral. Não é a linguagem não é academiquez, tá? Mas vocês veem, também ganhou relevância com o Prêmio Jabuti Acadêmico, né? E a Coral tem como base o Daniel Wall e também o Fábio Scarano. Ela nesse livro utiliza, no livro dela, ela também tem o Fábio, desse livro aqui inclusive, como base. E outros pensadores e pensadoras de cultura regenerativa também. E aí ela propõe algo inovador, algo diferente. Como é fazer um design? Como é projetar de maneira ecossistêmica? Então ela vem trazer a importância da nossa subjetividade e também refletir que subjetividade é essa, sabe? É muito bom também tá... Você vê, Prêmio Jabuti Acadêmico, gente. Então, é muito bom. Então, é esse que eu vou sortear daqui a pouquinho, viu? Semana que vem a gente vai continuar sorteando esses livros. Por isso que é legal para quem quiser participar do clube das Mentes Expandidas, tá bom? O link tá na bio. Bom, o terceiro dia, então, a gente vai ter encontro de duas feras queridíssimas, de dois queridos, o Walter Steinbock, com a Arte de Guardar o Sol. O subtítulo é Padrões da Natureza na Reconexão entre Florestas, Cultivos e Gente. E o Fábio Scarano, Diálogos Regenerativos para o Futuro Sustentáveis. O subtítulo é Integrando Ciência, Arte, Espiritualidade e Conhecimento Ancestral para o Bem-Estar Planetário. Eu, pessoalmente, acho que vai ser um grande diálogo entre os dois, e aí quem estiver lá vai poder participar desse diálogo com os dois, fazendo perguntas, trocando ideia, confirmando informação. E os dois vêm de uma base acadêmica da biologia, biológica. Se eu não me engano, o Fábio é formado em biologia e o Walter, ele vem da
se eu não me engano, da agronomia, mas também tem até aqui, mestre e doutor em recursos genéticos vegetais. E, para quem não conhece o Fábio, vou falar um pouquinho, um dos pontos assim do Fábio de bastante destaque do trabalho dele foi com justamente a clúzia, que é uma planta onde ele traz uma metáfora da clúzia como uma regenerante de Gaia, né? Inclusive o Fábio tem esse livro também, é super badalado, porque é muito bom, Regenerantes de Gaia, foi publicado pela Dantes Editora, super recomendo também, e super chamo vocês para estarem nesse dia 17 de outubro para participar desse belo encontro. Olha, esse evento aqui, ele também vai fazer parte da virada sustentável do Rio de Janeiro, que vai acontecer justamente nessa semana, de 16 a 19. Então, além de ser uma leitura expandida, também vai apoiar e fazer parte da virada sustentável do Rio de Janeiro. Bom, fechando os 4 dias de evento, então, o último dia a gente vai ter a Meiste com esse livro, E se as mulheres projetassem a cidade, que é um assunto super em alta. A questão das cidades, a questão do meio urbano. Se eu não me engano, 80% da população vive nas cidades, da população mundial vive em ambiente urbano, né? E a May, essa pesquisa aqui, ela é resultado do doutorado da May. Também não é uma linguagem academiquez, é uma linguagem bem acessível também. E ela se preocupou, apesar de destacar a questão das mulheres projetando a cidade, não é um livro que sexista, vamos dizer assim, entendeu? A mulher que sabe a solução. Não necessariamente. Mas o que as mulheres têm a dizer? E ela foi pesquisando através de diálogos, sabe? Não foi uma pesquisa, e aí, responde, me fala. Foi, o que você acha? E a partir desses diálogos e das observações das mulheres, em algumas cidades do mundo, que a May esteve, né, com esse intuito desse diálogo, a partir dessas conversas, ela estabeleceu, então, 33 pontos de alavancagem para que as cidades fossem muito melhores, tanto para as mulheres, quanto para as crianças e para todo mundo, né? E 33 pontos de alavancagem para fazer a sociedade funcionar melhor. E a May é isso, a May é uma líder mundial no ambiente sobre sustentabilidade. Já trabalha há muitos anos, atualmente ela trabalha na UNITAR, que é um órgão da ONU, mas está sempre aqui no Brasil. Apesar desse nome, para quem não conhece, né, Meiste, ela é brasileira, é uma querida, uma artista e também é isso, líder aí no movimento de sustentabilidade, para a regeneração mundial, né? E esse dia, então, 24 de outubro, que a May vai estar junto, que a May vai estar lá, vai fazer parte do Ocean Week, a Semana do Oceano, que o Museu da Manhã também está participando, né? Vai apoiar. Terão vários eventos lá no Museu da Manhã celebrando o Ocean Week, a Semana dos Oceanos, e a May, o evento da May. A May vai falar sobre isso também, né? E vai estar lá participando. Gente, são esses convidados, são esses os livros. A minha sugestão é que leiam os livros. Vai ser muito incrível você ler o livro para poder dialogar, né, com as pessoas. Ou mesmo que você não leia, você quer ir, vai. Quer fazer uma pergunta que surgiu na hora, faça. Vai ser muito incrível. E aí... Eu estou muito empolgada. Para Bambual é um marco essa parceria e promover esses eventos no ambiente de museu. A gente está com a parceria do Regenera Museu, na parceria, o apoio na divulgação, né? E também nesse pensar a literatura dentro do museu, com a Lucimara Letelier, que é uma querida amiga, e
Então, assim, eu realmente sinto que serão belos encontros. E uma das coisas que eu estou pedindo para as pessoas é que a gente divulgue para todas as pessoas como se fosse um financiamento coletivo. A gente não está falando de dinheiro, a gente está falando de divulgação, mas divulgue como se fosse, como se a gente tivesse que alcançar uma meta. Fala para todo mundo que você conhece. Ah, mas eu não conheço ninguém do Rio de Janeiro. Fala assim mesmo, porque talvez a pessoa conheça e se interesse pelos temas e ajude a divulgar também. Então, esse é um pedido realmente que eu faço para apoiar o nosso trabalho de uma forma diferente, que não necessariamente comprando o livro, que também super apoia, não necessariamente fazendo doação de dinheiro, mas talvez ali uma doação de tempo, de energia para divulgar esses eventos. Então, gente, chegou o grande momento para o sorteio de 2 exemplares do Design Ecossistêmico. É claro que são para 2 pessoas diferentes, né? Sei lá se alguém pensa que não. Então, vou preparar aqui. Já deixei mais ou menos tudo mais ou menos preparado. Eu vou usar um aplicativo de sorteio online, né? Eu já coloquei aqui os nomes das pessoas que fazem parte do Mentes Expandidas, do WhatsApp, né? Então, peraí. Então, aqui a gente vai fazer com esse sorteador.com.br. Então, serão sorteio de nomes. São 2 itens, porque são 2 exemplares do livro, né? Aqui estão os nomes das pessoas. E aqui no finalzinho é o final do celular de cada pessoa, porque não apareceu um nome lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, vamos lá fazer este sorteio. Vou colocar uma contagem regressiva para ficar mais divertido. Então vamos lá, sortear agora, hein? Uhul! 5, 4, 3, 2, 1. Quem ganhou? Aline e a Flávia Cruel. Uau! Aline Bia, porque é o seguinte, eu conheço essa pessoa, Aline Bia Civinelli, só que eu registrei o nome dela assim, Aline Bia, no meu celular. Então, por isso que é Aline Bia, uma pessoa só, vai. E a Flávia Cruel, ok, que maravilha, ó. Para pegar os exemplares, isso eu avisei quando eu anunciei o sorteio, precisa estar lá no dia, gente. Precisa, então, estar nessa sexta-feira, dia 3 de outubro, lá no Museu do Amanhã, a partir das 16 horas. Pode me procurar, ou a equipe da Bombom Editora que vai estar lá, para pegar os seus exemplares. Eu vou ficar muito feliz de conhecer pessoalmente, porque eu acho que eu não conheço essas pessoas pessoalmente. A gente conhece das redes, das campanhas, de troca, de WhatsApp, mas conhecer pessoalmente é diferente, né? É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada por se interessar por esses assuntos, se interessar pelos livros da Bombom Editora. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode colocar, escrever aqui embaixo. A gente vai estar atento para responder. E espero vocês lá no Museu do Amanhã, que serão encontros magníficos. Muito obrigada. Um beijo. Seguimos em frente. Tchauzinho.